Olá, meu amigo, minha amiga, telespectador e telespectadora da Rede Mundial de Comunicação. Esse é o nosso boletim semanal, direto aqui dos Estados Unidos. Guerra Estados Unidos, Irã, Israel. O cessar-fogo continua, mesmo com alguns pontos ali de atrito, mas pelo menos ele está durando o prazo que foi determinado. Só que a situação vai se agravando, porque o prazo vai acabando. Donald Trump, na última quinta-feira, declarou que Israel e Líbano chegaram a um acordo para também parar o bombardeio naquela região. E quando a gente fala Líbano, nós temos que entender que Líbano, ali, quem domina é o grupo terrorista Hezbollah. E segundo Israel e Donald Trump, esse grupo terrorista falou que se Israel parar o bombardeio, ele também vai parar. Então, pelo menos o cessar-fogo vem a trancos e barrancos aí funcionando. O grande problema é o Estreito de Hormuz. Qual a situação agora? Até antes do bloqueio, que começou na segunda-feira de manhã, só entrava e saía quem o Irã queria ali do Estreito de Hormuz. Agora, não entra e não sai ninguém, porque os Estados Unidos estão lá também. Inclusive, navios que saíram de portos do Irã e que estavam entrando para o Irã foram bloqueados e voltaram. O Irã fala que não, que alguns navios conseguiram ultrapassar o bloqueio. A Marinha dos Estados Unidos desmente, fala que ninguém furou o bloqueio. Apenas alguns navios que estão indo para outra, vindo de outra ou indo para outra região, é que estão passando. Então, uma situação que era boa para o Irã, agora é ruim para todos. Para a Europa, a Ásia, Estados Unidos, porque ninguém entra e ninguém sai. Agora o Irã também começa a sentir o problema do bloqueio do Estreito de Hormuz. Segundo os representantes dos países, as negociações continuam, mas ainda o grande problema é o enriquecimento do urânio. Inclusive, Vladimir Putin falou que se colocaria à disposição para ser o guardião do urânio enriquecido pelo Irã. Meio difícil, né, de acreditar, de entregar esse urânio a ele, mas ele se colocou à disposição. Enquanto não resolver esse problema do enriquecimento do urânio, a situação continuará caótica na região. O mundo já vem sentindo os efeitos. O petróleo subiu na segunda-feira, logo após o bloqueio total. Depois voltou a cair, hoje está estável, mais ou menos na faixa de 90, 92 dólares, que ainda é acima do mercado, mas inferior aos 110, que foi o pico que atingiu no começo da guerra. Então, enriquecimento de urânio é o fator principal. Donald Trump fala que mantém negociações, o Irã também, mas nenhum dos dois cede nesse ponto. Enquanto isso, o bloqueio continua. O Estreito de Hormuz, ele não passa só navios de petróleo, ele passa também fertilizantes e outros produtos indispensáveis a muitos países, inclusive e principalmente a Europa e a Ásia. E agora a China parece que está se mexendo um pouquinho, não tem mais interesse em manter ali fechado, está pressionando o Irã para o possível acordo, inclusive também agora França, Inglaterra se colocaram à disposição para conversar sobre liberação parcial do Estreito de Hormuz, mas tudo isso é uma negociação delicada que envolve muita gente e muitos interesses. E por falar em Rússia, um ataque enorme feito pelos russos na madrugada de quarta para quinta-feira, com 16 mortos na Ucrânia, mais de 700 drones, ou seja, Putin está gostando muito disso. Os Estados Unidos estão no Oriente Médio, praticamente não enviaram mais reforços à Ucrânia. Donald Trump em sérias divergências com a OTAN, porque fala que quando os Estados Unidos precisaram da OTAN no Estreito de Hormuz, não ajudaram, então que ele também pode até sair da OTAN. Isso seria muito problemático para a Europa. A Europa não tem como manter a Ucrânia, inclusive agora Volodymyr Zelensky está na Alemanha pedindo mais reforço militar. A Europa não tem como manter essa guerra sem o apoio dos Estados Unidos. E se os Estados Unidos realmente saírem da OTAN, o problema vai ser muito grande. E Vladimir Putin vai adorar, porque ele vai ter praticamente hegemonia, vai predominar na região. Ninguém vai se colocar belicamente contra a Rússia. Nem tem como fazer isso sem o apoio dos Estados Unidos. Então, o mundo vai sofrendo modificações geopolíticas significativas, tanto na Europa quanto na Ásia, na América também, depois que os Estados Unidos tiraram Maduro do poder. Vai se realizando um novo desenho geopolítico. E pela frente aí novidades. Esse ataque da Ucrânia, ele aconteceu por quê? Falta de equipamento e de recursos militares. Depois que os Estados Unidos pararam de ajudar,
não totalmente, mas significativamente a Ucrânia, estão voltados mais para o Oriente Médio, esse reforço está sendo feito o quê? Pela Europa. Só que a Europa tem sérias limitações, porque como Donald Trump já havia falado, a Europa investe muito pouco do PIB dela em armamento, contando com o apoio dos Estados Unidos. Então agora é uma situação complicada, porque a Europa vai esgotando os seus recursos, Vladimir Putin vai segurando uma situação que de momento é favorável a ele, a China não se intromete muito nessa guerra também, como na do Irã, só vai se intrometer por causa do petróleo e do preço do produto dela, e o mundo vai ficando num impasse terrível. Como vai ficar essa divisão geopolítica? Os Estados Unidos vão ficar com as Américas, a Rússia vai ficar com aquela parte da Europa, a Ásia vai ficar na mão da China, e Taiwan e os outros problemas da região. Denis Munhoz, direto dos Estados Unidos para os telespectadores da Rede Mundial de Comunicação.